Pessoal, questões do Enem que é muito comum serem cobradas são as chamadas mudanças de fase. Nessa questão, onde ele diz que o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta, as condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou umidade da Terra, então ele já começa dizendo que a água absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas moléculas, então ele está dizendo que aqui a fase é líquida, algumas moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada do texto é A. Então quer dizer, uma questão muito simples. Para resolver essa questão, vamos olhar o seguinte esquema. Então vocês estão vendo aqui um esqueminha que mostra as chamadas mudanças de fase. Só tome cuidado com alguns nomes que você não pode confundir. Toda vez que eu estou na fase sólida, no caso aqui a água está na forma de gelo, e ele vai para a fase líquida, esse derretimento, que a gente chama no popular derreter ou degelar, é um processo chamado de fusão. Então fusão é a mudança da fase sólida para a fase líquida. Já quando você pega a fase líquida, pega a água e coloca no congelador, que ele vira gelo, a água está virando gelo, esse processo é chamado de solidificação. Então, de sólido para líquido é fusão, de líquido para sólido, solidificação, certo? Quando você transforma a água em vapor, o processo é chamado de vaporização. Mas tome cuidado com o seguinte, pessoal, a vaporização, ela pode se dividir em três tipos. Eu posso ter uma evaporação, eu posso ter uma ebulição e eu posso ter uma calefação, tá? Para você ter mais ideia do que eu estou falando, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, um link da nossa aula de substâncias e misturas para que você possa assistir esse vídeo completo, esse conteúdo completo de mudança de fase. E lá você vai ver o seguinte, a evaporação é um processo que ocorre espontaneamente. Ou seja, você deixou um copo d'água parado, ele vai evaporar. É um processo que ocorre na superfície, é um processo lento, e à medida que essa água vai ganhando liberdade de movimento, ela vai passando para a fase de vapor espontaneamente. Então a evaporação é um processo espontâneo. Já a ebulição é aquilo que a gente faz quando está fervendo a água. É quando você coloca o teu líquido numa fonte de calor. E aí ele começa a criar bolhas de vapor no fundo do recipiente. Aquelas bolinhas de vapor que vai surgindo no fundo da panela. Então a ebulição é obrigatório ter uma fonte de calor. Já a calefação é aquele processo onde você coloca uma frigideira muito quente e deixa cair uma gota de água nessa frigideira. É um processo instantâneo de passagem de fase de líquida para fase gasosa. Então veja, tanto a evaporação, quanto a ebulição, quanto a calefação são processos de vaporização, mas depende muito desse tempo. A evaporação é muito lenta, a ebulição é mais rápida e a calefação é instantânea, certo? Já quando nós falamos de gasoso para líquido, voltando, eu tenho a liquefação, tá? Agora, gente, cuidado. Geralmente, quando você está apenas pegando o vapor e diminuindo a temperatura para que ele volte para líquido, que é o que acontece quando o vapor bate na tampa da panela, que forma aquelas gotinhas, nós chamamos a liquefação de condensação. Marlos, qual é a diferença, então, química nas provas entre condensação e liquefação? A condensação é uma liquefação que é causada pela redução de temperatura. Então você tem que diminuir a temperatura, resfriar o teu vapor para voltar líquido. Já a liquefação em si é quando você aumenta a pressão. Por exemplo, dentro do botijão de gás da tua casa, se você balançar o botijão, você vai ver que lá dentro tem um líquido. Aquele líquido é o gás que foi comprimido até ele virar líquido, certo? Então a liquefação, apesar da condensação ser um tipo de liquefação, mas está associada a uma redução de temperatura. Enquanto a liquefação propriamente dita nos livros tem a ver com o aumento da pressão, certo? Então, vaporização passa do líquido para o gasoso, por aquecimento, e a liquefação passa do gasoso para o líquido, certo? Pessoal, a sublimação é um processo onde você já vai do sólido diretamente para o gasoso ou vice-versa. Esse processo é chamado de sublimação. É o que acontece quando você pega uma pedra de naftalina. A naftalina, que é aquela bolinha branca que a gente coloca dentro do armário para evitar baratas e traças, ela vira diretamente vapor, certo? Então ela passa da fase sólida diretamente para a fase gasosa. Nesse link que eu passei para vocês no vídeo abaixo,
Tem inclusive um diagrama de fases para que você possa entender essa mudança e o que é o chamado ponto triplo, o que é o ponto crítico. Vale a pena você conferir o link na descrição desse vídeo. Beleza? Você percebe que nosso texto ele fala que passa do líquido, né, diretamente para o gasoso, porque vai para a atmosfera. Mas ele não botou lá uma fonte de calor. Ah, professor, mas o sol não é uma fonte de calor? É, mas você não vê uma piscina ela formar aquelas bolhas no fundo como se fosse uma panela fervendo água. Então não houve processo de ebulição. É um processo que ocorre espontaneamente e, portanto, nós chamamos de evaporação.